esquerda, cumprimente seu irmão, diga: meu irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Jesus te ama, eu também te amo. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, a gente veio de 2 eventos, né? Muito abençoado. Um congresso de jovens aqui, de adolescentes aqui na igreja, e logo depois a gente foi para Tucuruí. E ali também houve momentos muito abençoados. E a gente nota, né, muitas coisas que acontecem hoje no povo de Deus, e que vê que a Bíblia, a palavra de Deus, tem se cumprido. Eu estava orando, e na verdade essa noite Deus me acordou antes das 4 horas da manhã, e eu antecipei minha oração, né? Comecei a orar, e Deus me deu uma palavra, me mostrou algumas coisas. Se você que anota, né? Anote aí: Cristo ou Barrabás, né? Jesus ou Barrabás. A gente está vendo muitas coisas acontecerem hoje no meio do povo de Deus. Muitas coisas que a palavra de Deus fala se cumprindo. Se cumprindo. Né? E eu quero que você abra sua Bíblia aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 28. Aqui fala justamente do momento, né, que Jesus, ele pede para os seus discípulos trazerem um burrico para cumprir a profecia do profeta e ele entrar em Jerusalém para os seus momentos finais, né? E aqui acontece uma coisa diferente. A gente vê um povo de coração aberto para Cristo, que vai recebê-lo da melhor forma possível, esticando as suas roupas, suas túnicas, gritando hosana, o filho de Davi, fazendo um barulho ensurdecedor, sacudindo palmas, batendo palmas, glorificando a Deus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E os fariseus olham para Jesus essa hora. Isso que eu estou falando está aqui em Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao 44. E os fariseus disseram: manda esses teus discípulos calarem a boca. Será que tu não está vendo que eles blasfemam? E Jesus olhou para ele e disse: se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. E aqui, a palavra eu queria ler no versículo 36, 35, que é quando Jesus monta no burrinho para entrar em Jerusalém. E aqui diz assim: então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa e louvando a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor,
paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Parece uma coisa, né? Exteriormente, Jesus estava vivendo um momento que aquele povo estava recebendo ele como Messias, falando que ele era filho de Deus. Por quê? O que o povo esperava? Agora Jesus está entrando em Jerusalém. Ele vai reunir o exército judeu. Ele vai reunir nosso povo. Ele vai reunir todas as tribos de Israel. Ele vai ter o espírito dos antigos guerreiros, de Sansão, de Josué, de Moisés, de Elias, que era um sacerdote, mas matou 600 profetas de Baal. Agora, até que enfim, ele vai unir o nosso povo, e vai vencer Roma, e vai estabelecer o reinado de Israel, o poder do nosso povo. E isso era o que todos pensavam, inclusive os discípulos, inclusive os próprios discípulos, que depois que não viram nada disso, uns foram para Emaús, outros voltaram para pescar, e eles mesmo conversando disseram: pensávamos que realmente ele era o Filho de Deus, mas ele foi apenas um profeta. Por quê? Porque Jesus não correspondeu às suas expectativas. Queridos, quando eu citei esse título, Jesus ou Barrabás, muitos pensam assim: graças a Deus que eu já escolhi Jesus e não tenho nada a ver com Barrabás. Será? Deus me mostrou essa madrugada uma grande idolatria que está acontecendo no meio do povo de Deus. Hoje, aquele povo, como nós que estamos aqui, conhecia a palavra de Deus, conhecia a palavra dos profetas, conheciam os pergaminhos sagrados, conheciam Jesus, viram milagres, viram cura, viram Jesus ressuscitar mortos, curar cegos, fazer coxo andar, surdos ouvirem, e viram Jesus com 5 pães e 2 peixes, multiplicar comida para quase 15 mil pessoas. Não uma, mas 2 vezes. Viram coisas milagrosas, viram Jesus acalmar a tempestade, viram Jesus passar na frente de pessoas furiosas que estavam com pedra querendo matar e dizer: ainda não é chegada a minha hora. Viram Jesus ressuscitar Lázaro
pouco antes que isso, com 4 dias de morto. E aqui eles estendiam seus mantos para Jesus, o burrico que trazia Jesus, não tocar na lama. A Bíblia diz que Jesus ia passando, eles iam tirando as suas túnicas, as suas capas, e o estendendo na frente para o burrinho passar por cima das suas vestes. E gritavam ensurdecedoramente: bendito é o que vem em nome do Senhor. Só que Jesus foi tomar a ceia e continuou dizendo a seus discípulos que se te derem um tapa numa face, dá a outra. Se te fizerem andar 1 milha, anda 2. Se te roubarem a túnica, dá a capa. Se te fizerem algum mal, perdoa quantas vezes necessário. E se você, apenas com teu pensamento, desejar uma mulher ou um homem, você já adulterou com ele ou com ela. E um olhava para o outro e dizia: ué, esse não é o que a gente queria. Isso não é o que a gente queria. Esse não é o Jesus que a gente queria. A gente queria um guerreiro, como nossos grandes patriarcas, grandes guerreiros. Queridos, às vezes eu nem gosto de ver filme evangélico, porque me dá uma agonia. Um Abraão parece um mongoloide. Oh, Sara. O Abraão que me mostra na Bíblia não é esse, é um guerreiro. É um cara que pega 600 pastores de ovelha e detona 5 reis. Vence 5 reis para salvar Ló. É um cara que pegou na espada e matou quando necessário. O Elias que eu vejo na Bíblia não é aquele careca, um cara calmo, calado, medroso. É um cara que disse assim: vocês não vão matar esses profetas, então me dá a espada. Vocês não matou, Saul não matou o rei, então me dá a espada. E foi lá e matou o rei, e foi lá e matou os profetas de Baal. Guerreiros. Falei muito isso no congresso dos jovens. Uma palavra, hoje, eu creio, a primeira pessoa, autoridade que eu respeito até hoje, que eu nunca vi ninguém ter o conhecimento que o meu pai tinha, o apóstolo Eli Mendes. Nunca eu vi. Eu estudo muito, ouço muito palavra. Conheço todos os mestres. A segunda pessoa que eu mais respeito hoje se chama Pastor Cote. É o sábio da Jocum. Ele é o mestre da Jocum. Ele é a segunda pessoa, depois do apóstolo Eli, que eu mais respeito hoje, dentro da palavra de Deus. E ele fala uma coisa que é verdade. Ele diz assim: até a igreja do Senhor, até que está tendo sucesso em pregar o plano da salvação, a igreja do Senhor está tendo sucesso muitas vezes em ganhar almas para Jesus, mas a igreja do Senhor está fracassando em segurar essas vidas, porque a igreja do Senhor não está preparada para a guerra.
Deus te chamou para você orar, pregar a palavra, falar em línguas, rodopiar se quiser, e quantas coisas mais você quiser, tocar, dançar, pular, mas também Deus te chamou para a guerra. Nós estamos em guerra. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a palavra de Deus diz, mas a nossa luta é muito pior do que carne e sangue. Nós temos que nos tornar guerreiros contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Nós somos guerreiros do reino de Deus. E é isso que muita gente não entende. Porque você anda com a mesma Bíblia, você foi criado na mesma doutrina que a tua esposa, mas você vive brigando. Você não passa uma semana sem brigar, porque para você o teu inimigo é ela, é ele. Você ainda não entendeu que há uma potestade que acompanha a tua família desde o início dos tempos. E enquanto você não identificar qual é o teu inimigo de verdade, enquanto você não identificar as potestades que acompanham a tua família, e você não declarar guerra contra essa potestade, e você não orar contra isso, e não se levantar, você não vai vencer. Na família da minha mãe havia uma potestade. Ninguém morria de morte natural. Meu tataravô morreu de derrame. Minha tataravó morreu de derrame. A maioria dos meus tios avós, morreram todos de derrame. Todos. Meu avô morreu de derrame, foi se deitar depois do almoço para dar uma sesta, nunca mais acordou. A minha avó só viu sangue escorrendo pelo nariz e pela boca. Minha avó morreu de derrame, a mãe da minha mãe. E um dia, no enterro da minha avó, eu vi a minha mãe se levantou e disse: vocês não entendem, mas isso que atua na nossa família é o espírito maligno. E eu dou uma ordem a esse espírito, que nunca mais ele vai levar ninguém da nossa família por ataque cardíaco. Desde então, nunca mais ninguém da família da apóstola Margarete morreu de ataque cardíaco. Qual é a potestade que domina sobre a tua família? Enquanto você não entender que nível de guerra você tem que lutar, você vai ser fracassado, mesmo tendo Jesus. Por quê? Há uma diferença entre ter direito e tomar posse. E você toma posse quando você tem entendimento da palavra e age conforme a palavra te manda. Você tem que seguir a palavra, custe o que custar, para que você interrompa um ciclo de maldição. Hoje, muitos estão decepcionados dentro da igreja, porque estão esperando um Jesus que nunca acontecerá como você quer. Jesus não é rei desse reino, Jesus é rei do reino dos céus. Jesus não age com as armas desse mundo, nem com as milícias desse mundo. Jesus age com as armas celestiais. E a palavra de Deus diz que aquele que tem Jesus, ainda que morra, viverá. Ou seja,
Quem tem Jesus não tem que temer a morte, porque tem certeza que já tem a vida eterna. Mas a palavra de Deus diz: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, mas diz: como homens tereis que perecer. Enquanto estivermos nessa carne, estamos apodrecendo a cada dia. A única coisa que é eterna que temos é o nosso espírito. Então, aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 1 ao 30, Jesus, anote aí, Jesus vai dar a última ceia para os seus discípulos. Ele vai celebrar a Páscoa, que celebra a sua própria morte. Ele vai celebrar a sua própria morte. E o que uma pessoa que sabe que vai morrer e que vai celebrar a própria morte se preocupa? Ele não se preocupou em treinar os discípulos para a guerra humana. Ele não se preocupou e disse: olha, cuidado com os teus inimigos. Cuidado com aquele cara ali que não gosta de ti, que tem inveja de ti. Não. Ele olhou para os seus discípulos. A Bíblia diz: ele tirou sua capa e começou a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chamou Pedro, Pedro disse: Senhor, eu não sou digno que tu lave meus pés, isso é o trabalho de um escravo, de um servo. Eu jamais permitirei, Jesus falou, se tu não permitir que eu lave teus pés, tu não tem parte comigo. Tu não será meu discípulo. Então Pedro, exagerado, ele sempre queria ser melhor que todos, disse: então me lava o corpo todo. E é essa pequena parte que eu quero ler para vocês. Versículo 10. Versículo 10 do capítulo 13 de João. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isso é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que eu disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se, preste atenção, outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que isso quer dizer em primeiro lugar aqui? Isso quer dizer que o servo de Deus não deve viver em pecado. O servo de Deus não deve viver uma vida mascarada de pecado. Mas ele deve ser alguém que prima pela liberdade e a santidade de viver livre do pecado. E Jesus diz: vocês só vão conseguir isso se vocês aprenderem a lavar os pés uns dos outros. Ou seja, hoje a gente vê muita gente na igreja guardando o pecado uns dos outros, acobertando o pecado uns dos outros. Ah, porque é meu amigo, porque é meu irmão, porque é meu parente. E vivem acobertando, e Jesus diz: olha,
Vocês só vão ser livres quando vocês aprenderem a lavar os pés, tirar a sujeira um dos outros. E a gente faz isso através da confissão de pecado. Davi disse: enquanto calei meus pecados, até meus ossos se secaram. Confessei os meus pecados e não mais ocultei, e o Senhor me livrou deles. Nós temos que entender que nós não estamos na igreja para cobertar pecado de ninguém, para estar aceitando pecado. Nós temos que ser aquelas pessoas que estão preparadas todos os tempos para lavar os pés uns dos outros, porque um dia eu posso ter ajudado muita gente a vencer o pecado, mas também um dia alguém me ajudou a vencer o meu pecado e continua me ajudando. E não é a pessoa que esconde o teu pecado que é teu amigo, que é Jesus na tua vida. É a pessoa que limpa e purifica e lava os teus pés. É aquela pessoa que chega com você e diz: se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Se você continuar fazendo isso, você vai perder o melhor de Deus. Você precisa se purificar do seu pecado. E aquela pessoa lava os teus pés, tira a sujeira. Porque hoje Jesus está em nós através do Espírito Santo. Nós temos esse poder de ser um agente de Deus para a purificação de pecado dos nossos irmãos. Amém? Todo mundo está entendendo? Vamos continuar. Versículo 17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois têm de cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma a refeição comigo se virou contra mim. Digo isto a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem eu sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, receberá aquele que eu envio. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber a quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava, João, né? Simão Pedro fez um sinal, veja que manipulação é desde o início, né? Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: perguntem quem o mestre está falando, porque na visão deles, ele amava mais João do que a todos. Que ele está falando, né? Então, versículo 25, o discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele que, Jesus falou, é aquele que vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão. Agora preste atenção. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Queridos, quem deu o pão para Judas? Hein? Quem entrou em Judas? Isso me mostra duas coisas. Primeira coisa,
Você pode estar do lado de Jesus, estar na igreja todos os dias, dar dízimo e oferta. Se você está longe do propósito de Deus para a tua vida, você é um traidor. Satanás está em você. Toda pessoa que vira a costa para o propósito de Deus na sua vida, Satanás entra nessa pessoa. Você pode estar comendo o pão que Jesus te deu. Você pode estar usufruindo do trabalho que Jesus te abençoou. Você pode estar usufruindo bem da família que Deus te deu. Mas se você não está no centro da vontade de Deus, aquele pão que Deus te deu não é bênção, é acesso de demônio. Porque Deus te deu algo, e ao invés de hoje você estar mais firme, mais seguido a Ele, você está mais afastado do que nunca do seu propósito. Segunda coisa que isso me mostra aqui, é que você tem duas opções, todos nós, ou você está com o Espírito Santo e com Deus, ou você está com o diabo. Você pode estar na igreja, você pode estar sentado na mesa da ceia com Jesus. Você pode estar comendo o pão que Ele partiu, bebendo do seu sangue, ou seja, participando da Santa Ceia do Senhor. Mas se você não está cumprindo o propósito, se você não está sendo fiel e leal a Deus na sua vida, você está cheio de demônio. Chega, eu não consegui mais dormir. Eu nunca tinha visto isso ainda na Bíblia. Quem deu o pão para Judas foi Jesus, mas quem entrou nele não foi o Espírito Santo, foi o diabo. Ou você está com Deus, ou você está com o Espírito Santo de Deus, ou você está com o diabo. Um desses dois espíritos vai te conduzir. Se você está deliberadamente em pecado, se você está afastado do chamado de Deus para a sua vida, do propósito de Deus, calma que eu só estou começando. Então você está com o diabo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia na vida de Judas. Quem não está com Deus está com o diabo. Não existe esse negócio de vida paralela. Ou o Espírito Santo está em você, se movimentando e te conduzindo, ou é Satanás. Aí, é por isso que você não consegue andar em santidade, você não consegue vencer a imoralidade. Você quer, porque você está fora, você está comendo pão, diz que é dizimista e ofertante, até não falta nenhum culto na igreja, mas você só está esquentando o banco da igreja, você só está fazendo o que quer, você é pastor de si mesmo, você não está com o Espírito de Deus. Quem entende o que eu estou falando, diga assim, misericórdia. Amém. Então o que acontece? O que acontece aqui, né? Agora Jesus é preso. Preste atenção. Poucos dias depois daquela recepção que eu abri o culto, agora Jesus é preso. E tem um decreto que na Páscoa, o Pilatos tinha que soltar da anistia a um prisioneiro. O que acontece?
Pilatos faz o primeiro interrogatório. E ele não vê crime algum em Jesus, ele não vê nada em Jesus. E ele era brigado com Herodes, ele odiava Herodes, eles não se davam bem. Ele disse: eu vou ficar com esse pepino? Não, qual é o teu local de origem? Não é Nazaré? O rei de Nazaré está aqui, que é Herodes. O teu rei está aqui, não sou eu não. Tu não é da minha ossada. Manda ele para o Herodes. Chegou lá, Herodes interrogou, escarneceu, mandou tirar a túnica de Jesus, que era uma túnica simples, e colocou uma túnica dele de rei. Por isso que tiraram sorte pela túnica, porque a túnica que Jesus estava usando, está escrito, aqui você pode ler em Mateus 27, do 11 em diante, pode ler essa história. Herodes pega uma túnica dele, tira de Jesus e diz: tá aí, tu não é o rei, então tu vais ficar digno de um rei, vou te dar minha túnica. E deu uma túnica caríssima, mandou dar uma pisa em Jesus e voltar. Manda para o Pilatos que esse homem não tem nada, é só um louco. Eu queria até conhecer, queria desde quando Jesus nasceu, queria matar Jesus, mas agora ele olhou para Jesus, ele não viu nada, e ele sabia que aquilo era um complô. Só que o que acontece? Versículo 16 aqui, do capítulo 27. Nesse tempo tinha um preso notório, chamado Barrabás. Por que notório? Porque Barrabás era o que o povo esperava que Jesus fosse. Ele era o preso que todo mundo esperava que Jesus fosse. O que Barrabás representa hoje? O mundanismo. Barrabás representa hoje você ser o Deus de você mesmo, não aceitar autoridade. Ele era um revoltado contra as autoridades. Ele estava preso porque ele tinha assassinado, estava causando motim contra os romanos. Barrabás simboliza a força, a pessoa que quer vencer pela própria força. Barrabás simboliza aquela pessoa que é legal para o mundo, porque ele diz que ele é um patriota de Israel, mas ele também gosta da vida dos romanos, gosta da bebida dos romanos, gosta da mulherada dos romanos, gosta da farra dos romanos, gosta de viver uma vida. Não sei se você está se lembrando de alguém hoje em dia que fala igualdade para todos e vive uma vida de sultão, quebrando o país. Graças a Deus que a justiça tarda, mas não falha. É esse que é Barrabás, olho por olho, dente por dente, vingança. E agora o povo, o que acontece aqui, né? Versículo 17, portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, que na verdade fez as pazes com Herodes por causa desse episódio, porque nem Herodes nem ele viram mal em Jesus.
E os dois voltaram a se falar de novo. E o que acontece? O que Pilatos fez? Ora, Versículo 17. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, Susana, que era uma das patrocinadoras de Jesus, presta atenção, mandou dizer-lhes: não te envolva na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. Veja que o povo não é a voz de Deus, nada. O povo é facilmente manipulado. O governador, pois, perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Disseram: Barrabás. Tornou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama o Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse, terceira vez: pois que mal fez ele? Mas eles chamavam ainda mais: seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, não conseguia salvar Jesus, ele estava extremamente pressionado, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste justo, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Disse-lhes, então lhes soltou Barrabás, mas a Jesus mandou a soltar e o entregou para ser crucificado. Presta atenção. No filme de Jesus, a gente vê aquele demônio rodando e atiçando. Na verdade, o demônio aqui já estava dentro das pessoas. Dentro das pessoas. O demônio estava agindo dentro das pessoas já. As mesmas pessoas que Hosana, o filho de Davi, Hosana, o rei dos reis. Queridos, será que muitos aqui não são assim? Um dia você aceitou Jesus. Tem pessoas aqui que podia chover canivete, estavam no evangelismo e amavam as almas. Conquistaram muitas células. Ganharam muitas almas para Jesus. Mas um dia o diabo sussurrou no teu coração: o que é que tu ganha com isso? Vai atrás da tua vida, da tua carreira. Barrabás. Escolhe Barrabás. Deixa Jesus. Deixa o reino. Deixa as coisas de Deus. Ajuda a igreja com o teu dinheiro. E você começou a dizer: crucifica-o. Crucifica-o. Eu quero Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás é a tua imoralidade que você está trocando por Jesus Cristo. Barrabás é aquele namoro mundano que muitos jovens aqui estão cometendo. Barrabás é a imoralidade que toma conta de você e que você está deixando Jesus por essa imoralidade. Barrabás é esse trabalho que te afastou totalmente de Deus, e hoje você fica ouvindo piadinha imoral, e fica lá no mundo, achando graça, e cada vez mais afastado, e hoje quase você não tem tempo nem de vir domingo para a igreja.
Barrabás são essas roupas degotadas, apertadinhas, que hoje muitas jovens e senhoras estão vestindo na igreja. Barrabás é o Remo, é o Paysandu, que você hoje tem pais que nunca trouxeram os filhos para um culto da EBF, nunca trouxeram os filhos para um culto da igreja de crianças, mas está no Instagram, no Facebook, cheio de foto, de filmagem dele com seus filhos, ensinando seu filho a gritar pelo Remo, pelo Paysandu, mas não está ensinando seu filho a gritar por Jesus. Barrabás é você que deixa de vir para a igreja para ir para um campo de futebol. É você que está indo no cinema, ali no meio de filmes imorais, coisas imorais. Eu tenho estudado algumas coisas que eu admiro. Há um povo bárbaro, um dos mais temidos que já existiram, os vikings, os noruegueses. Esse povo, para ele, morrer de velhice era uma vergonha. Se eles morressem de velhice, eles podiam não entrar no paraíso deles, em Valhalla. Então a glória deles era morrer em combate. Então o homem, quando ele começava a se sentir velho, ele pedia para o seu lorde, para o seu rei: me deixa ir na frente de batalha, me deixa liderar o exército no local mais difícil da batalha, que eu não sairei vivo, porque eu quero ir para Valhalla. Eu quero morrer na guerra. Quando alguma coisa ruim acontecia, um deles se sacrificavam, se ofereciam como holocaustos, e eles tinham que estar alegres, felizes, sem medo de morrer, de se sacrificar por aquela causa. Aí Deus me mostrou uma coisa que hoje está faltando em nós. Porque quando você foi chamado por Deus, e se você voltar à primeira essência, se você voltar ao início de tudo, quando você disse eu aceito Jesus, você estava disposto a morrer pelo reino de Deus, a ir para a cruz com Jesus. E hoje, você está gritando Jesus Cristo, santidade, Jesus Cristo, esperar no Senhor, Jesus Cristo. Eu faço parte do time do leão da tribo de Judá. Me orgulho de dizer hoje que fora Neymar, eu não sei o nome de mais nenhum jogador que existe. Porque o que ocupa o meu coração é o reino de Deus. Tudo o que eu faço é para arrecadar recursos para o reino de Deus. E por isso sou abençoado. A doutora Helena, que deve estar assistindo ou vai assistir essa pregação, se eu estiver mentindo, ela pode falar no grupo. Ela nos recebeu muito bem na casa dela. Ela negociou uma semana de plantão, que vale uma nota, cerca de R$10.000, para nos receber na casa dela. Nos tratou bem, como também a pastora Leide, o pastor Rodrigo sempre fizeram, mas dessa vez quem se sacrificou foi ela. E antes da gente sair na mesa,
Tá, o Fábio estava lá, a pastora Lili já tinha ido. O seu Bacelar também estava. Ela começou a chorar, a dizer o prazer dela ter nos recebido ali. E com tanta dificuldade, porque ela estava sem receber desde fevereiro. O prefeito não pagava o dinheiro dela. Irmão, só essa semana de dízimo, a doutora Helena já enviou quase 8.000 reais. Só essa semana de dízimo. Porque depois da nossa saída na segunda-feira, ela já mandou 4.000. Deus começou a destravar tudo. Porque quando você recebe uma pessoa de Deus, você recebe a Deus. Quando você rejeita uma pessoa de Deus, você rejeita o próprio Deus. Barrabás é o mundanismo. Barrabás é aquele desejo, meu jovem, que você não tem vontade de estar na igreja, mas você tem uma vontade louca de estar numa festinha regada à droga, à prostituição, que você sabe aonde isso vai dar. Barrabás é você, irmão, que conhece a palavra de Deus, mas continua fazendo coisa errada, continua não obedecendo teus líderes, continua dizendo que Jesus não manda na tua casa, quem manda é você, continua xingando a tua esposa todo dia. Barrabás é você, irmão, você está escolhendo Barrabás quando você desonra o teu esposo, fala mal do teu esposo, é rebelde, é empoderada, quer ganhar mais para humilhar o marido. Isso é Barrabás. Barrabás é quando você, papai e mamãe, não leva o teu filho a um evento da igreja, nunca esteve presente a um evento, não leva o teu adolescente para estar sábado aqui, não traz, não apoia os jovens, mas vive levando ele para cinema, para joguinho, pagando Free Fire na internet. Isso é Barrabás. Isso é Barrabás. Jesus só falou uma coisa para Pilatos. Ele disse: tu não te defendes? Tu não sabes que eu posso? Eu sou rei, eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? Jesus falou a primeira coisa: nenhuma autoridade terias sobre mim se do céu não te desse concedido. Primeira coisa, Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos, mesmo ele sendo mau. Segunda coisa, o meu reino não é deste mundo. Se hoje o que você está buscando em primeiro lugar é as coisas desse mundo, então você não está buscando o reino de Deus. Me desculpe o que eu vou te dizer, porque eu amo essa igreja. Eu amo cada irmão que está aqui. Eu sou um pastor que é difícil ter um irmão aqui sem ser os novos, que eu já não entrei na casa e já não sei a sua situação. Sei como cada um está hoje e como cada um entrou nessa igreja. E sei que depois de Deus, eu fui uma das pessoas que impactaram diretamente nessa sua vida que você está hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você fechasse o olho agora e pensasse, se Jesus voltasse hoje, quantos aqui teriam certeza
da sua salvação. Isso é só para você. Se Jesus voltasse agora, hoje, quantos aqui têm certeza da sua salvação? A primeira coisa que a Bíblia diz que Jesus vai te perguntar: mostra-me as tuas mãos, o que tu tens feito por mim. Ele não quer saber do testemunho da tua casa, nem da tua moto, nem do teu carro. Ele quer saber das almas que Ele te deu. Mostra as mãos, Ele quer saber das almas. Cadê as almas? Cadê aquele bando de alma que eu te dei? Aonde elas estão? Aonde elas estão? Queridos, eu não estou acusando ninguém, mas assim como eu refleti de madrugada, eu gostaria que você refletisse agora. Você está escolhendo Cristo ou Barrabás? A tua vida está gritando por Jesus Cristo? Ou está gritando por Barrabás? Hoje você não tem mais tempo para fazer nada para Deus. Você não fala mais de Deus. Você não ama mais as almas. E o que mais a gente ouve no corredor da igreja hoje é minha família, eu, minha casa, minha família, meu filho, minha família, minha casa. E o reino? Se você está lutando só por esse mundo, o reino do Pai que você diz que tem, o reino do Jesus que você diz que é teu irmão, que é teu Senhor, não é o seu reino. Porque o reino dele não é deste mundo. Tudo que acontece nesse mundo para nós tem que ser para que a gente cresça o reino de Deus. Às vezes as pessoas, olha, apóstolo, fulano está falando mal do Senhor, ciclano. Quero saber disso, irmãos. Eu quero saber o que o Senhor está pensando de mim. O que Deus está pensando de mim. O que Deus está pensando de mim. Na verdade, é isso que eu quero levar à reflexão da igreja nesse momento. Nesse momento, o que Deus está pensando de você? Você tem servido a Jesus Cristo? Tem gritado por Ele? Tem servido o reino dEle? Tem amado a Ele acima de todas as coisas? Ou você tem servido a Barrabás? Você tem tentado vencer com a sua própria força? Quanto tempo você não procura o seu pai ou sua mãe espiritual? No próximo domingo vai ser dia dos pais. Um monte de filho comprando presente de R$ 1,99. Gravatinha, canetinha. Papai, o quanto eu te amo. Qual a importância do seu pai para você? Tem muita gente aqui que é educada com amigos que nunca lhe deram nada. Nunca lhe deram e nunca vão lhe dar um centavo. Tudo que você tem hoje, teve alguém que se sacrificou. Eu garanto que não foi o pai do vizinho. Foi o teu pai. Pouco ou muito. Até os que vieram para cá um dia, vieram porque o teu pai deixou. Porque ele viu que lá não tinha futuro para você. E ele mesmo te amando, se sacrificou. Agora eu peço para a igreja fechar os seus olhos 1 minuto. Fecha os teus olhos 1 minuto.
Imagine, você que ainda tem pai, ou você que Deus te deu um pai espiritual, mas hoje você nem liga. Se essa pessoa morresse hoje, o que seria de você? Fecha os olhos e pensa isso. Se essa pessoa morresse agora, o que seria de você? O que seria de você? Abre os olhos. Está caindo a ficha? Jesus disse assim: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vai voltar o Consolador. Hoje Deus age na terra através de pais e mães espirituais. E sem o direcionamento de um pai e de uma mãe espiritual, você pode ter boa intenção, mas você está perdido. Assim como toda pessoa, eu não sei, perdi a conta de quantos casamentos eu já fiz. Já perdi a conta. Mas eu creio que foi mais de 100. Já fiz mais de 100 casamentos. Quando eu fazia casamento. Hoje não faço mais. Preste atenção. Eu me lembro de ter visto 2 casamentos que eu vi a cara de cínico do noivo. Se essa aí vai penar. Que eu sabia que ele estava casando obrigado. 2. Mas os 98, os últimos casamentos que eu fiz, os noivos, os homens, estavam muito mais emocionados do que as mulheres. Totalmente apaixonados. E a gente não vê a mulher essa Coca-Cola toda para o homem. Mas eu vou dizer uma coisa. Mesmo sendo verdadeiro, muitos desses casamentos não duraram 1 ano. Por quê? O noivo estava sendo hipócrita. A noiva. 99% desses casamentos ninguém botou a faca em alguém. Casaram porque quiseram. Porque o homem não consegue se aguentar. Porque quando Adão pecou, ele condenou todos os homens ao pecado. E todos pecaram. Até aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. E você pode tentar com a sua força como você quiser. Se você estiver fora do plano de Deus e o espírito maligno estiver em você, você vai trair. Porque fidelidade, lealdade é dom de Deus. Só Deus tem para dar. E só quem está com o Espírito Santo tem fidelidade e lealdade. Por isso que a primeira coisa, quando uma pessoa se volta contra a sua autoridade de Deus, seu pai da carne, sua mãe, que a Bíblia diz que vai diminuir o tempo de vida, primeira coisa, essa pessoa fica possessa. Não para mais em trabalho nenhum, não respeita mais o patrão, não respeita o professor na escola, não respeita ninguém, porque todas essas autoridades representam Deus. Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a realidade é que aqui tem 2 adoradores. Ou você está servindo Jesus Cristo de Nazaré, ou você está servindo Barrabás. E o que vai dizer para você isso é o que você está priorizando hoje. É o teu trabalho ou é as coisas de Deus que você prioriza? O que é que você está priorizando? O que é que os jovens de hoje têm diferente dos jovens de antigamente? Que os jovens de antigamente negociavam trabalho, perdiam trabalho, mas estavam nos eventos de Deus. E os jovens de hoje, a maioria não foi.
eu tenho um trabalho. E Deus honrava. Deus honrava. Deus honrava. Hoje a gente está entrando no tempo que a palavra de Deus diz assim, olha, as pessoas iam ter coceira de ouvir a palavra de Deus. Coceira. A gente foi para o congresso. Deus sabe o sacrifício que eu fiz. Quase ninguém da igreja ficou para a palavra. Chegava na hora da palavra, sumia. Não ficaram. Perderam grande oportunidade de avivamento. Hoje, o que é que te move? A palavra de Deus? Ou é a palavra do Naruto? Dos pindoramas, né? Que tem irmã que não está vindo para a igreja para ficar vendo pindorama. Hein? Dorama. Dá no mesmo, é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Hoje, o crente trocou novela por outra novela chamada dorama. A verdade é essa. Uma novela chinesa. Como se o diabo da China fosse melhor do que o diabo do Brasil. Que é um país com muito mais adoração a entidades malignas. Você está escolhendo Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? O que te move hoje? O que te move? É simples. O que nos move? Quem é você hoje? O que você está gritando? Crucifica-o, crucifica Jesus, solta Barrabás. A igreja é muita coisa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Irmão. Queridos, hoje, quando me convidam para um lugar, que eu chego num lugar, eu sinto um cheiro de cerveja, eu não consigo ficar nesse lugar. Eu na mesma hora sigo. Eu não consigo ficar, não é porque eu não posso, não é porque alguém está, é porque isso não é do meu princípio com o meu Deus. Isso não mais faz parte do meu princípio. Toda a nossa família sabe, quem não é evangélico sabe. Se a Margarete vai estar na casa, Emanuel, Elde, alguém deles, não tem bebida. Porque se tiver, eles não vão estar presentes. A nossa família já nos respeita. Quando tem evento na nossa família, é sexta-feira, porque sabe que sábado e domingo nós estamos ocupados com a obra de Deus. No máximo sábado de manhã, um almoço, que é o dia que na verdade todos nós estamos liberados. É o dia que tem coisa na nossa família. Porque o que marca a nossa família é as coisas de Deus. Resultado disso está aí. A única irmã que eu tinha que não era evangélica, que não era salva, está aí, buscando a Deus. Então, eu vou finalizar isso aqui lendo um trecho que para mim é o jornal de hoje.
É o jornal de hoje que explica o que está acontecendo, né, com muitos e também com outros. O que vai acontecer com os adoradores de Barrabás e com os de Jesus Cristo? E qual é o papel que vai mostrar quem é de Barrabás e quem é de Jesus Cristo? Está aqui em Mateus 24. Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, de além do Eufrate, no Egito, e sirva ao Senhor. Deita fora o Deus do futebol. Eu não estou falando que os jovens não têm que se alegrar. Mas qual é o tempo dessa igreja que um crente dessa igreja ia para campo? Isso deve estar fazendo o apóstolo Eli se revirar no túmulo. Ele, eu estou mentindo? Estou mentindo, Valdo? Sabe qual foi o único filme que a gente assistiu no cinema com o apóstolo Eli vivo? Foi de Jesus, aquele do Mel Gibson. Foi o único. E coisas evangélicas, o apóstolo dizia: está liberado porque é de Deus. Hoje é jovem, se reúne, coisa da igreja, é da igreja, vão lá, cinema, vão lá não sei para onde. Os jovens da igreja parece que viraram o garoto propaganda do prefeito de Ananindeua. Que agora, tudo que acontece na rede jovem é lá naquele negócio do teatro. É ali no não sei o quê. Vocês estão sendo pagos para fazer propaganda para o prefeito de Ananindeua? O que tem que ser colocado é a igreja. O que tem que ser mostrado é a igreja, é o culto. É o Gabriel dizendo o que Jesus fez na vida dele. Porque no meu tempo tinha 4 vezes mais jovens do que tem hoje. E a gente nunca foi para cinema, a gente nunca foi para orla, a gente nunca foi para praia, em tempo de filzote. A gente era santo. Por isso que todos daquele tempo tiveram casamentos poderosos. Hoje tem uma vida boa, tem carro. Mas quando que eu imaginei que um dia a minha filha, olha que eu estou numa situação apertada, ia completar 18 anos, né? Hoje ela já tem 19, a Lívia, a Patrícia 18, e que eu pudesse ter condições de dar uma moto para ela. Do meu dinheiro. Do meu dinheiro. A Bíblia diz: santificai-vos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todo mundo, quando olhava para a nossa igreja, dizia: para ser da igreja da paz, o caboclo tem que querer fazer a vontade de Deus, tem que conhecer a palavra. O nego se afastava daqui, ia para qualquer igreja, homem Bíblia. Uma vez, um jovem daqui se desviou, queria estar tocando na igreja no domingo, aí saí da igreja para o motel. Disse: não, aqui não. Aí se desviaram, aceitaram a disciplina. Chegaram lá, o pastor que me conhecia, era meu amigo, nem sequer pegou o telefone e disse: apóstolo, o que aconteceu? Não. O moleque já, novo convertido, já deu um show de Bíblia lá. Porque não é gabar não, mas os crentes da nossa igreja dão um show em qualquer lugar, porque aqui é pregada a palavra de Deus. Os adolescentes daqui dão um show, e muito pastor que eu conheço. Aí cheguei lá, o homem Bíblia,
O homem Bíblia é um moleque que saiu daqui, que mal sabia abrir a Bíblia. Cheio de pecado. Desviou um monte de jovens da igreja. Pessoa, da minha igreja, não. Os da minha igreja estão lá na igreja. Pastor. O senhor sabe que eu sou homem de Deus? Sei. Porque o senhor não me ligou e perguntou por que ele não quis ficar lá? Porque ele não fica, só não fica aqui nessa igreja quem não quer fazer a vontade de Deus. Quem quer pecar. Porque a gente tem um compromisso. Tudo isso começou com o apóstolo Eli dizendo: eu prefiro ter um jovem que vai para o céu do que ter 10 mil que vai para o inferno. Hoje, quantas pessoas aqui hoje sonhavam em ser formado, em ter filhos, ter um lar? Hoje temos inúmeros jovens formados, inúmeros jovens com família. Por quê? Porque não negociamos a santidade. Não negociamos. Hoje, continua a mesma coisa. O Pilatos está aqui perguntando assim: Cristo ou Barrabás? Você escolhe Jesus Cristo ou você escolhe Barrabás? E aqui, em 24 diz: Mateus 24, a palavra de Deus diz assim, versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, é o que a gente está vendo, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí agora vai falar da igreja. Olha, a perseguição, irmãos, está em âmbito político, está em âmbito político. Veja o que estão fazendo com o ex-presidente. O cara foi a maior autoridade e tem o apoio do povo. Veja o que estão fazendo com ele, que está precisando ter interferência de fora. Imagine comigo e com você, hein? Imagine quando sair da esfera política e entrar aqui no que eu vou ler, que é a perseguição da igreja. Está na esfera política, mas vai vir para a igreja, que a palavra de Deus não mente. Olha aqui, ó. Aí fala aqui: porém tudo isto é o princípio da dor. Então sereis atribulados. Quem? A igreja. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado. Eu vou trazer uma palavra nesse sábado para os jovens, sobre Gog e Magog, que quem dera que cada um que está aqui pudesse estar presente, que é o Deus desse século. O Deus desse século não é Ratação, que é o Satanás. Você quer saber qual é o Deus desse século? Lê o Google de trás para frente. El Gog. Está na Bíblia. Que muitos se afastariam de Deus e iam servir El Gog. É o Deus, é o Deus da tecnologia, da robótica. Eu tenho esse estudo feito, que eu quero trazer para os jovens. Pegue lá na sua casa e pesquise El Gog. Pega o Google, bota El Senhor
Gog. Está na Bíblia. E tem pai assim. O filho está lá. Isso aqui é mais viciante do que a cocaína, do que o crack. Para muitos. É o Deus desse século. Que século? O tempo do fim. Que essa entidade te tira de Deus sem precisar te tirar de casa, te transforma num zumbi. O Elon Musk, junto com, esqueci agora, eles estão criando um programa que ele está dizendo que a memória artificial vai desempregar o mundo. Todo mundo vai perder seu emprego para a memória artificial. E eles ainda não fizeram isso, porque eles estão tentando solucionar essa parte de alimentar o mundo. Então, qual é a proposta? Olha lá, igrejas inteiras estão fazendo tatuagem. Tatuagem. Sabe por quê? Tem muito crente fazendo tatuagem, porque quando vier a marca da besta não vão ter dificuldade de aceitar. Isso é um paliativo. Olha o que o Elon Musk falou, é um paliativo. Porque o que acontece? Ele desenvolveu um programa que você vai receber um dinheiro dele, que não vai mais precisar trabalhar. Quem aderir a esse programa humanitário, global, não vai mais precisar trabalhar. Você vai ter tudo o que você quiser suprir do programa, inclui tudo: hospital, alimentação, moradia, tudo. Só que tem uma coisa, você vai ter que aceitar um chip, ou na mão ou na testa. Você que não quer ficar de fora do sistema, vai ter que aceitar um chip, ou na mão ou na testa. Aí eu quero ver quem vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Porque quem me falar que a igreja ainda não está na grande tribulação, isso é loucura. Está. Eu nunca pensei que ela não estaria. Porque a Bíblia diz que quem vai para a glória, quando Jesus voltar, é quem permanecer firme até o fim. E a palavra nesse próprio trecho diz que se o Senhor não abreviasse o tempo, muitos não aguentariam. Agora eu quero fazer, quem tem relógio convencional de pulso aqui, levante a mão. Tem? Quem tem relógio? Hoje, chegue na sua casa, alinhe esse relógio com o horário do celular. Faça o alinhamento. Coloque o mesmo horário que está no celular nesse relógio. E depois de 3 dias você vai ver que o de pulso está 16 horas pelo menos mais rápido do que o do celular, que se alinha ao sistema. Porque os tempos já estão se abreviando. Irmão, eu fiquei ontem até 1h da manhã estudando isso. E acordei 3 e pouco. Fomos almoçar cedo hoje, porque eu precisava pelo menos descansar 2 horas para vir para cá. Queridos, faça isso. Não acredite em mim. Pegue o seu relógio de pulso, crave ele, 12:00, com esse 12:00 daqui, não deixe ele parar. E veja o que vai acontecer daqui a 3 dias. Depois
a 6 dias, depois a 15 dias. Faça lá, faça lá. Faça isso, e você vai ver essa palavra se cumprindo, que os tempos estão se abreviando. E se o Senhor não fizesse isso, nós já estamos indo para o final do ano, querido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui, comendo churrasquinho, orando pela virada de ano. Faça isso na sua casa. Faça isso na sua casa. Porque esse relógio aqui, ele é controlado pelo sistema. Esse daqui é mecânico. Mecânico. Não tem como o sistema controlar ele. Irmãos, hoje não é difícil ver, eu estava conversando com um amigo que é assistente de um deputado. Ele estava com um relógio caríssimo que o deputado deu para ele de presente. Ele disse assim: rapaz, hoje em dia nem esses relógios prestam mais. Um Rolex desse, que custa mais de 30 mil, só vive atrasando, ou só vive adiantando, nunca dá certo. Eu expliquei para ele, ficou impressionadíssimo. O tempo está se adiantando, se abreviando. Pega o seu relógio e crava na meia-noite, vê o que acontece. Os tempos estão se abreviando. E o que diz aqui? O amor de muitos esfriaria. Por quê? Por causa da iniquidade, do pecado. O que tem? Depois eu caso. O que tem? Deus entende meu coração. O que tem? Eu sou jovem. O que tem? Eu sou humano. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele será salvo. Continuará com o Espírito Santo na sua vida. Eu estou falando isso porque eu amo essa igreja. Eu amo os irmãos. E hoje vai ser mais um dia que eu vou me deitar no meu travesseiro e vou dormir tranquilamente. Pense. Se Jesus voltasse agora, você subiria? Você está gritando por Cristo ou por Barrabás no dia a dia da sua vida? Quem você é no seu trabalho? Você é o irmão, o servo de Deus, o chato, o que ora, o que prega o evangelho, ou o que ri das piadas imorais, que ninguém sabe que você é crente? Para onde você está levando seus filhos? Para a igreja? Ou para o campo de futebol? Ou para os shoppings desse mundo apenas? Levo. De vez em quando eu passeio com meus filhos. Mas hoje, por exemplo, pelo meu filho Israel, ele estaria lá no Congresso dos Jurunas. Desde quinta-feira, a Aline me ligando, a mamãe. Eu digo, não. Ele tem compromisso com o reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Tem compromisso com o reino. Queridos, hoje, pergunte para 3 pessoas qual é o compromisso que você tem com o reino de Deus. Fique de pé. Eu quero que você reflita.
você saia daqui fazendo o que diz o versículo 13 e 14 de Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quantas pessoas do seu ciclo de amizade já aceitaram Jesus? Hein? Quantas pessoas do seu ciclo de amizade já aceitaram Jesus? Nenhuma? Então alguma coisa está errada. Está errada. Está errado. Vamos pensar, irmãos. Eu peço que o Espírito Santo toque no coração de cada um. Quarta-feira será a Santa Ceia do Senhor. Chegue aqui na mesa do Senhor, com o coração arrependido e com um propósito. Um propósito. No próximo domingo é o meu aniversário. Terça-feira da apóstola Samira. Já um monte de gente já começa. E aí, apóstolo, quero te abençoar. Você quer me abençoar? Estude a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Você quer me abençoar? Faça isso. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha na roda dos escarnecedores. Não fique no meio dos pecadores. Mas que o seu prazer esteja na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Porque se você fizer assim, você será como um homem, uma mulher plantada junto às correntes das águas, que a Bíblia é a água viva, e que no devido tempo suas folhagens não murcham, e que no devido tempo dá o seu fruto, e que tudo que você fizer será bem sucedido. Será bem sucedido. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que não deixar casa, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, esposo, esposa, por amor a mim, esse não é digno de mim. Esse deixar não é abandonar, mas é se posicionar. Posicionar por Jesus e dizer não para Barrabás. Posicionar pela palavra e dizer não àquilo que vai contra a palavra. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. O mundo jaz é o Gog. É o Gog que está dominando o mundo. Está escravizando a igreja, os crentes. Está acabando com a família, com teus filhos. Está na hora de se levantar.
e dizer: eu decido por Jesus Cristo. Eu decido por Jesus Cristo. Porque um dia eu não era nada, eu não era ninguém. Talvez eu tivesse morrido como um drogado, como um alcoólatra. Hoje eu tenho a honra de ser pregador do Evangelho. Um dia uma das pessoas que eu mais amava e respeitava, que era o pastor Eduardo Melvi, olhou para mim e disse: um dia você vai pregar para muita gente. Deus vai te dar muita palavra de conhecimento. Mas ouve o que eu vou te dizer: nunca esqueça do plano da salvação. Nunca esqueça da palavra da salvação. O que adianta eu e você ganharmos o mundo inteiro e vemos nossa família indo para o inferno, nossos filhos na ideologia de gênero, nossos jovens sendo doutrinados nas faculdades contra o próprio Deus? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria pela sua alma, pela sua salvação? A palavra de Deus diz que um dia nos átrios do Senhor, vale mais do que 1000 dias sem Ele. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para esta igreja. Largue o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus netos. O que será deles se o nosso país continuar no sentido que está? Se a igreja continuar distraída com Barrabás, com as coisas desse mundo? O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu, e a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, e o escolhido do Senhor é aquele que leva a palavra de Deus. Formosos são os pés dos que pregam o Evangelho. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Dizem que o mês de agosto é um mês azarado, é um mês amaldiçoado. Pois eu nasci em agosto. Sabe por quê? Porque sem Deus eu sou um azarado, sem Deus eu sou um amaldiçoado, sem Deus eu não presto para nada. Para nada. O que é que você é sem Deus? Um dia eu estava numa estrada e olhei o letreiro de um caminhão, e aquilo nunca saiu da minha mente. E naquele letreiro dizia assim: se Deus sem você, continua sendo Deus. E você sem Deus, o que será? E a tua casa sem Deus, o que será? E teus filhos sem Deus, o que será? Teu cônjuge sem Deus, o que será?
uma pessoa, durante esses quase 30 anos desta igreja, que abandonou Deus, que saiu e procurou o mundo igual um filho pródigo, e que ficou melhor? Não tem, porque o diabo é esperto, ele deixa a coisa por um momento, mas depois ele ceifa tudo, sai ceifando tudo. Nós somos os embaixadores do Senhor aqui nessa terra. A igreja do Senhor é a feridora de Jesus nessa terra. Olhe para você, olhe para o seu braço, olhe para a cor da tua pele. Talvez você pensa: eu sou branco, eu sou negro, eu sou moreno, eu sou amarelo. Você é raça eleita. Você é raça eleita. Você é raça eleita. Você é a imagem e semelhança do Senhor. O sangue dele, o DNA de Deus corre em você. Você é sacerdote, sacerdotisa real. Sacerdote, sacerdotisa real. Você é uma nação santa. Diga: eu sou santo. Porque a Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus é santo, santo, santo. Ele diz que devemos ser santo pelo menos uma vez. Quem eu seria sem Jesus? Quem você seria sem Jesus? Quem foi Barrabás? Ele foi solto. Ele continua matando, fazendo revolta, revolução. Quem aqui sabe o que aconteceu com Barrabás depois desse dia? Ele se tornou insignificante. E Jesus, ele morreu numa época que não tinha jornal, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha carteiro, correio. Mas ainda hoje o nome dele é o nome mais citado na internet. Ainda hoje ele continua curando, salvando, batizando no Espírito Santo. Ele continua restaurando lares, libertando a gente, porque a libertação não é para o incrédulo, a libertação é pão dos filhos. Ele continua aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele trouxe com ele a chave do inferno e da morte. Ele falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Escuta uma coisa, meus queridos, eu entendi uma coisa nessa minha caminhada. Se você não estiver disposto a morrer por um propósito, você também não vai estar disposto a viver por nada. Você tem que estar disposto a morrer. Hoje, sabe por que o meu lar se segura nas grandes lutas, tempestades? Porque eu estou disposto a morrer por ele. Como Jesus morreu por mim, pela igreja. Se você não estiver disposto a morrer por algo, você não vai viver por isso. Tudo hoje que eu peço, ame a palavra de Deus, leia, conheça, estude e viva a palavra de Deus. Faça isso. Faça isso. Hoje eu vejo muitos pastores incentivando o seu povo a trabalhar. Ganhe mais. Traga mais dízimo para a igreja. Não interessa isso.
Eu quero que você esteja no centro da vontade de Deus, que você ame a palavra de Deus. Recurso vai ser uma consequência do teu trabalho, mas busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Segura na mão do teu irmão que está aí do teu lado, segura na mão dele. Diga: eu e você somos privilegiados, porque merecíamos a morte, mas o Senhor nos salvou. Diga a Ele: nós somos as coisas loucas deste mundo, que Deus vai usar nesses últimos tempos para envergonhar sábios e entendidos. Nós somos, aperta a mão do teu irmão, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Diga: assim como nosso Senhor Jesus morreu por nós, vamos dar a nossa vida pelo seu reino. Quem crê, diga amém. Amém. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pense agora naquela pessoa da tua família que ainda não tem Jesus. Interceda por ela. Interceda por ela. Interceda por ela. E diga assim: